Todas as vezes que Paulo vai falar de dom espiritual, como eu sempre digo, ele tem duas ênfases nos dons espirituais: é edificar e é instruir. Se eu estou falando uma língua que ninguém entende, a instrução não pode acontecer. Como é que eu vou instruir se ninguém está entendendo? Aí ele está perguntando como que eu vou instruir as pessoas numa língua que eu não entendo. Mas essa língua não é para instruir ninguém. Paulo deixou bem claro que quem fala em línguas não fala aos homens. Então não é uma língua para eu instruir ninguém. Eu instruo a pessoa é na língua dela. Não é uma língua para eu não estou instruindo ninguém com a língua. A língua estranha não foi feito para você instruir ninguém. A língua estranha foi para você teletransportar o teu espírito, aumentar o teu crescimento no espírito. O quanto mais você... Escute, o mundo espiritual, ele se move pela palavra. Amém? O mundo... Você vê que Deus, para criar as coisas que você vê hoje, as árvores, ele usou a palavra. Deus revelando o poder que há na palavra. Há um poder na palavra. Tanto que Jesus, para expulsar demônio, ele tinha que falar, saia. Jesus falou, se disser desse monte, falar com o monte. Sai daqui, vai para lá e não do teu coração, será feito. Então está mostrando que a palavra tem poder. Jesus falou, não é o que entra na boca que contamina o homem, é o que sai da boca que contamina. Então, o que entra, a comida infectada, não tem mais poder do que a palavra que sai da boca. Amém? A palavra que sai da boca, ela tem poder. Escute, Deus falou, em a palavra que sai da minha boca não vai voltar vazia, pois ela cumprirá o propósito para o qual ela saiu. Então quer dizer que quando uma palavra é liberada da boca, ela se move no mundo espiritual. O mundo espiritual se move pela palavra. Por isso que quando você vai para um centro de macumbaria, feitiçaria, eles te mandam para você fazer um pacto com Satanás, você precisa falar. Para você invocar Satanás, precisa falar. Você vê, por que eu tenho que falar para demônio vir? Porque o mundo espiritual, ele se movimenta através da palavra. A palavra, amém, faz o mundo espiritual se mover. Por isso que no centro de macumbaria, aí no centro de Jambi, você tem que falar, tem que cantar. Há músicas que se canta para atrair demônios. E cantar é o quê? Cantar é falar também, é falar palavras. Então quando você começa a cantar, é como você começa a cantar, tocar jambi, a cantar, demônios entram no teu corpo. Por quê? Você está atraindo coisas. Quando eu falo, eu atraio. Quando eu falo, eu movimento o mundo espiritual. Eu atraio. Você está entendendo o que eu estou a falar? Por isso que a oração tem poder, porque oração é falar com Deus. Oração é falar. Quando eu falo, o mundo espiritual se move. Por isso que Jesus manda você declarar, declare. Quando Jesus quis secar a videira, ele declarou, não produza fruto. Por que Jesus tinha que falar a figueira? Porque a palavra gera o movimento ao mundo espiritual. Agora ele está perguntando assim, pastor, por que eu tenho que falar línguas estranhas? Ele falou, aquele que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Agora vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. O que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. O que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Então, para eu me edificar, eu tenho que falar inglês. Para eu crescer, tem que falar inglês, então. Então quer dizer que inglês é importante. Então quer dizer que falar outras línguas é importante. Porque ele está mostrando a importância de falar em línguas. O que é edificar? Quando você vai falar sobre edificar, você vai falar sobre aumentar. Quando você vai edificar uma casa, a casa se edifica para baixo ou para cima? Edificar é levantar a casa. Há pessoas que falam edificar, há pessoas que falam levantar uma casa. Então, edificar significa aumentar. Então, ele fala aqui, mas o que fala em línguas estranhas... O que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Ou seja, ele está gerando crescimento em si mesmo. Uau! Então quer dizer que a igreja toda tem que falar, para crescer tem que falar em inglês. Você está a entender que não é inglês? Porque você está a entender o que eu estou a falar? Hein? Porque edificar é crescimento. Agora, ele está dizendo que essas línguas estranhas faz você crescer a si mesmo. Entende? Não é uma língua que você vai usar para o outro crescer. Porque os dons são dados por Deus para edificação da igreja. Edificação é crescimento da igreja. O dom de profetizar, eu não profetizo para mim. Eu profetizo para os outros. Está entendendo o que ele está querendo dizer? Eu profetizo para os outros. O dom de cura não é para me curar, é para eu curar os outros. O dom de pregação não é para eu pregar para mim, é para eu pregar para os outros. Você vê? Todos os dons
foram feitos para você usá-los em benefício dos outros. Por isso que eu estou aqui nesse momento usando o dom de pregação para mim não, para você aprender. E quanto mais você aprende, mais você cresce. Você está entendendo? Agora ele está dizendo, mas só que o dom de línguas é o único dom que foi dado por Deus para o teu crescimento, não o crescimento de ninguém. Então o que ele está querendo fazer? A igreja de Corinto entender que você não está falando em línguas para outras pessoas. É para você mesmo crescer, não é preciso falar para outras pessoas. Porque quem fala em línguas, amém, edifica-se a si mesmo, é para você mesmo crescer, então fala na tua casa. Tanto que quando você vai ler aí embaixo, você vai ver Paulo falando, hein, que em vez de vocês estar falando em língua estranha o culto todo, fala em casa, assim como eu falo em casa. Fale você e Deus, tanto que ele vai falar aqui, Jesus Cristo. Então nós entendemos que línguas estranhas não é para falar com homens, é para falar com Deus, é para eu gerar o crescimento no meu espírito. Escute uma coisa que eu vou dizer para vocês, não caem em falácia desses homens. Há muitos desses homens aqui na internet, amém? Falando barbaridades. Por isso que há muitas almas que não estão crescendo espiritualmente. Por quê? Desacredita dos dons que Deus deu. Ah, porque é estranho. Irmão, tudo no evangelho tem que ser mesmo estranho para você. Amém? Até andar por cima das águas é estranho. É estranho alguém vir com câncer e ser curado do câncer. Também é estranho. É muito estranho. Há muitas coisas no evangelho que é estranho. E é normal que seja estranho porque é algo novo. É algo que você nunca viu, que nunca subiu à tua mente.